Rádio Juventude. Pelo empoderamento das vozes juvenis. Um jovem negro morre a cada 25 minutos. Somos todos contra o genocídio. Extermínio programado da população negra. Que se apedaram do marginalzinho preso. A periferia precisa de voz. Palavra Cruzada. Olá, ouvintes da Rádio Juventude, muito boa tarde. Começa agora o nosso Palavra Cruzada, onde a gente discute o Plano Juventude Viva, criado pelo governo federal como forma de combate ao genocídio de jovens negros. Hoje a gente vai para a periferia do extremo oeste da cidade de São Paulo, para saber quais ações do plano são realizadas por lá e quais as reivindicações da juventude dos municípios de Jandira e Osasco. A Rádio Juventude conversou com Wagner de Oliveira Tomás, que é assessor da Secretaria de Educação, técnico pedagógico de Jandira e presidente do CMDCA, que é o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Ele explica pra gente as ações de transformação do território e desconstrução da cultura da violência em Jandira. No segundo bloco tem o Eber Silva, que é educador social do Instituto Tomiotaki e integrante do coletivo Osasco, e a Cíntia Salles, que é integrante do Fórum Municipal de Juventude de Osasco, que explica pra gente como tem sido a execução do Plano Juventude Viva na região. Eu sou Neumísia Silvestre e você está ouvindo a Rádio Juventude. Muito bem-vindo. Palavra Cruzada. Eu converso hoje com o Wagner de Oliveira Tomás, que é assessor da Secretaria de Educação, técnico pedagógico de Jandira e presidente do CMDCA, do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Isso. Wagner, bem-vindo à Rádio Juventude, a Palavra Cruzada. Pelo convite. Wagner, queria que você começasse dando um panorama para quem está ouvindo a Rádio Juventude de como é a juventude de Jandira e dessa região do extremo oeste da cidade de São Paulo. Jandira é uma cidade que tem 32 mil jovens, né, dos 15 aos 29 anos, segundo o último censo do IBGE em 2010. E apontou um município com 32 mil jovens. É uma cidade dormitório, não há muitas opções assim de entretenimento para a juventude. E a juventude da cidade, ou ela fica nos guetos, nas periferias, hoje marcada aí pelos encontros do Facebook e pelos bailes funks que existem, né? E quando saem, pegam o trem e acabam fazendo opção aqui para São Paulo ou para Osasco, para cidades maiores. A cidade não tem casas de shows, não tem muito espaço de entretenimento. Tanto que no ano passado nós tivemos um fenômeno chamado Encontro de Narguilés na Praça Central, na Praça de Eventos, e esse encontro começou em 2013 com 300 jovens, acabou chegando a 1.400 jovens se encontrando na praça, e ali muito conflito com a polícia, né? E a juventude nesse espaço estava reivindicando espaço de lazer, de entretenimento, de poder sair à noite, de poder encontrar o teu grupo, trocar conversa, se divertir. Só que acabou entrando aí um movimento de experimentação da juventude pelo narguilé e acabou também associando a questão do tráfico, outros tipos de drogas, e uma zona de violência muito grande, porque a polícia acabou intervindo, o poder público na sua primeira intervenção não foi uma intervenção muito saudável, foi uma intervenção mais de segurança pública do que de políticas públicas. E na época, em 2013, eu era conselheiro tutelar, chamei o gestor de juventude e provoquei ele a pensar uma intervenção que fosse articular polícia de saúde, educação, de assistência naquele espaço, né? E aí não rolou em 2013, aí em 2014 eu tive a oportunidade de assumir o gerenciamento da juventude e nós começamos a discutir o Juventude Viva a partir desse espaço, né, desse encontro de narguilés todas as sextas-feiras, no qual já estava com um número de 1.200 jovens se concentrando nesse espaço, não só jovens de Jandira, jovens da região estavam se deslocando para Jandira. E aí nós começamos a discutir a metodologia do Juventude Viva justamente por dar um caminho
de tratar essa situação na relação com as forças de segurança e nas relações com as políticas públicas de juventude. E de lazer, né? De lazer. Desse espaço reivindicado. De lazer. E a gente teve vários encontros no início de janeiro, fevereiro, março, discutindo esse espaço, e a juventude tinha em algum momento abordar numa reunião com a polícia, com a guarda, e falar: nós somos jovens, não somos vagabundos, e não gostamos do tipo de abordagem que é feito conosco. Quando nós entramos para discutir o espaço e utilizar os eixos do Juventude Viva para a estruturação do espaço, transformação do território, desconstrução da cultura de violência, houve um tiroteio, acabou alvejando 6 jovens, e aí acabou entrando o poder público, o Ministério Público, e o Ministério Público entrou na linha de inibir a utilização do espaço mesmo, dando ajustamento de conduta para a Polícia Militar resistir à ocupação do espaço pela juventude. A Polícia Militar, acuada pelo Ministério Público, jogou em cima da Guarda Municipal, que estava quase sendo sensibilizada sobre a discussão do espaço, sobre a construção de uma política pública, acabou ficando hostil e virou inquérito no Ministério Público. Nós tivemos que abortar a ideia de construção de espaço de lazer e entretenimento da juventude nesse espaço e tomar outra estratégia, porque virou uma questão judicial, o prefeito ficou preocupado por improbabilidade administrativa e tudo mais, acabou virando um caminho que nós não queríamos que tomasse, um caminho de quem é o culpado, e não somos todos culpados e responsáveis por isso. E acabou não rolando. Mas é só para você entender um pouco o perfil da juventude da cidade, né? É uma juventude carente, de periferia. A gente era uma cidade totalmente periférica, né? Com muitas áreas livres, com espaços, poucas alternativas de lazer, cultura. Então isso acaba repercutindo na juventude uma certa ociosidade na questão de ter um direcionamento do poder público nessa questão. E eles acabam organizando e reivindicando isso de uma outra forma. Isso não só em Jandira, né? Isso não... Acho que na região é muito parecida as situações. Né? Cidades se parecem muito, apesar de ter suas particularidades. E as cidades a gente está falando Osasco, Carapicuíba, Itapevi. O Wagner, e o teu papel hoje enquanto fomentador dessas ações que favoreçam a juventude, assim, de políticas públicas ou de buscar essa atenção do poder público, né, para a carência que existe hoje na cidade? Eu acho que nós temos uma experiência não só como militante, mas também como técnico. Eu fiz um mestrado e minha tese foi protagonismo juvenil, e eu acho que nós temos o papel de continuar construindo a articulação e o empoderamento da juventude por meio de ações de participação política, né? E de discussão. A juventude carece disso, ela carece da construção desse espaço onde ela possa chegar a esse espaço, expor a sua opinião, pensar as políticas públicas, compreender de como se dá a dinâmica do poder público, a questão do orçamento, a questão do planejamento, a questão da gestão. Eu acho que eu tenho esse papel. Eu acho que não é porque eu deixei o gerenciamento da juventude, deixei de ser gestor de políticas públicas de juventude recentemente, que esse papel termina na minha ação. Até mesmo marcado pela minha história, eu comecei, apesar de hoje ter 31 anos, eu comecei com 17 anos, né? E minha trajetória, minha militância foi sempre em juventude, e aí tem um acúmulo histórico que a gente tem que contribuir. E como é que você percebe, assim, por exemplo, o jovem que ao mesmo tempo ele é alvo, né, desse índice de homicídio no país, e que ele pode sim fazer parte de movimentos em prol contra, né, essa situação atual, mas e o jovem que não demonstra interesse nenhum, assim? E aí a gente pensando também a linguagem do hip hop, né, como é que ela aparece, como é que ela convida esse jovem a participar politicamente, socialmente, culturalmente desse debate? Eu acho que a própria cultura é o meio de aproximação desse jovem que não se interessa por isso. Porque essa cultura, né, esse distanciamento do espaço público com a juventude parece que é cultural e o tempo todo se constrói essa vontade mesmo, né, que não haja essa aproximação. A gente percebe pela própria dificuldade das políticas de juventude se tornarem políticas
consolidadas nos municípios, né? Parece que a cultura adultocêntrica, não sei se eu posso chamar assim, trabalha com um movimento de não aproximação. Mas o hip hop, eu acho que ele tem essa possibilidade, ele dialoga de forma crítica através da música, através da sua expressão, através da sua manifestação, e ele leva isso, né? Ele leva isso para a periferia, convidando a juventude a pensar nisso. Eu acho que é uma construção, né? Não dá para você chegar de uma vez com um debate de juventude viva e esperar uma reação imediata. É uma agenda, né? Você tem que desenvolver uma agenda com vários momentos onde possibilite espaço de participação do jovem, mas o principal que eu aprendi na minha trajetória como gestor é a escuta. Você tem que abrir um espaço de escuta para a juventude colocar os seus problemas, os seus anseios, suas dificuldades, e a partir disso vai caminhando o debate em cima das propostas de ação. Então nós fizemos um momento que era para justamente pensar como implantar a partir do jovem o Juventude Viva. Como ter a participação da sociedade civil no comitê gestor. Como ter a defesa da sociedade civil no programa. E a juventude se manifestou dizendo: eu estou cansado de ser vítima de violência sofrida a partir da polícia. Nós não conseguimos mais aceitar isso. Nós somos cansados de sermos produtores de cultura, artistas, e não termos incentivo para produzir a nossa arte. Nós estamos cansados de não ter apoio do município, de não ter apoio, não ter incentivo. Então foi surgindo demandas da juventude. E a partir daí nós começamos a perceber que precisava se criar uma agenda de vários momentos destes para aí sim começar a discutir a construção do programa. Não adianta você chegar com uma pauta pronta e dizer: olha, juventude, está aqui os eixos, está isso, e não tiver um encontro a partir da necessidade do jovem da cidade. Então vamos ouvir qual é a necessidade deles, para que eles percebam que essas necessidades podem ser encaminhadas, podem ser direcionadas a partir do programa e dos eixos. Mas primeiro eles precisam sentir que aquele espaço é deles e eles podem se manifestar nesse espaço. Eu acho que é esse o caminho. Você tem que ouvir o jovem. Não tem interesse de participar se ele não se vê nesse espaço. Se ele não se vê que ele vai lançar uma demanda e essa demanda vai ter uma atenção do poder público e vai ter o interesse do poder público em se mobilizar para tentar, junto com ele, encontrar soluções para o problema. O Plano Juventude Viva ele existe desde quando em Jandira? Assim que nós assumimos em 2014, nós fizemos adesão em março. Esse ano é que nós resolvemos mudar. Não vamos fazer o plano, Osasco fez o plano. Osasco teve uma adesão maior, teve um movimento maior dos gestores, né? E eu acho que também do prefeito. Tanto que eles fizeram um plano com a Secretaria de Planejamento Estratégico, com vários membros, e fizeram audiência pública e tudo. Jandira não dava para ser assim. Não, nós vamos definir um comitê gestor pelo poder público, vamos construir um comitê gestor com a sociedade civil, onde o hip hop e os movimentos de juventude eram os principais atores, e vamos fazer de forma dialética. Vamos fazer ação, e ao mesmo tempo que fazemos a ação no território, nós vamos construindo o plano. Então foi diferente. Definimos trabalhar só 2 eixos, que é transformação do território e a inclusão de oportunidades e tudo mais. Então nós vamos levar para o território uma ação chamada Juventude no Seu Bairro. Nessa ação nós vamos levar vários serviços, e aí a partir disso nós vamos desenvolvendo a juventude do bairro com o movimento de juventude e vamos tratando da questão da violência contra a juventude negra e vamos estudando o território. E a partir disso a gente volta para discutir o plano, a prática e plano. Enquanto outros municípios vão direto para o plano para depois ir para a ação. Ô Wagner, e de uma forma geral, o que você pensa do Plano Juventude Viva? Ele de fato, ele cumpre com o papel dele? Eu acho que assim, o plano é maravilhoso. A metodologia do plano é maravilhosa. Os parâmetros do plano é maravilhoso. A única coisa que a Juventude precisa, o Juventude Viva precisa, e o governo federal precisa pensar é investimento. É difícil para os municípios tocar o plano sem ter investimentos.
nós estávamos articulados na rede Juventude Viva em levar essas demandas, essas reivindicações para o governo federal. Né? Não adianta você ter o ponto para somar no convênio, na tentativa de ganhar um convênio com o governo federal. Eu tenho Juventude Viva, é 10 pontos, eu saio na frente. Não adianta. Precisa de fato ter uma linha de financiamento, senão se torna difícil. Porque o que os prefeitos eles pensam? Eu não vou implantar o que vai dar gasto. Então isso dificulta a gestão de juventude, dificulta os militantes da sociedade civil que querem e reconhecem a necessidade do plano no município. Porque a primeira coisa que eles falam, não tem dinheiro do governo federal, vai gastar do município, do pequeno bolo que nós temos, já temos que dividir com tantas áreas, não vamos fazer. Tanto que nós íamos fazer um plano com o que nós tínhamos, né? Nós íamos tentar ver o que nós tínhamos e aí, nessa característica, eu faço o plano com o que eu tenho, cada plano sai de um jeito. Então o governo federal, se ele quer mesmo de fato combater a violência contra a juventude negra de periferia, e está para além das estatísticas dos municípios apontados, está acontecendo em todos os municípios, o genocídio da juventude negra de periferia, eu acho que ele precisa ter uma contrapartida de financiamento disso. Seja por equipamento, por estrutura física, ou seja pelo repasse do próprio dinheiro para que o município possa estruturar o seu plano. Você acha que qual é a principal causa de morte hoje da juventude negra e de periferia, especialmente? Acho que a questão do racismo é uma coisa muito forte, né? Presente nisso, né? E acaba aumentando o índice de violência. Mas é a questão dos assassinatos mesmo, que a gente não sabe aonde estão, quem são esses grupos de extermínios, não há uma investigação sobre isso, né? Que possa revelar para o país esses grupos de extermínio, sempre velado, e sempre procuram associar a questão ao crime, ao tráfico, e nunca dizem por que de fato esse jovem foi assassinado. Nós temos que mensurar, e para mensurar tem que se reconhecer que há grupos de extermínios no próprio Estado. Se for pensar o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente ou os próprios direitos humanos, nós temos que tratar isso de uma forma dentro da própria lei. Se caso houver o envolvimento da juventude em situações de criminalidade, não é com assassinato que você vai resolver isso. E se o Estado não assumir isso, não reconhecer isso, nós não vamos combater. A mídia não vai lá dizer o jovem negro foi assassinado e há um indício de racismo, há um indício de grupos de extermínio e que o Estado está envolvido nisso. A mídia não faz isso. E o próprio Estado também não faz isso, apesar de ter um movimento aí a nível nacional, mas eu vejo que às vezes é muito mais setorizado na pauta de alguns órgãos de governo do que no próprio Estado, no próprio governo inteiro. Então fica muito ali no particular de cada instituição, e isso não acaba virando uma meta, um compromisso, um envolvimento do Estado por inteiro. Então fica muito na juventude, na igualdade racial, o Ministério da Justiça talvez em partes faz essa discussão, mas não enfrenta isso de uma forma total. Na minha opinião, acho que ainda precisa enfrentar com mais rigor. Agora uma última pergunta, Wagner. Te provoquei aqui a pensar quais são as causas de morte dessa juventude hoje, né? E aí pensando no sentido contrário, o que é que salva essa juventude? Quando a gente pensa, por exemplo, o ensino da história da África no Brasil, da importância de começar lá pequenininho, né, com a educação, enfim, de entender mesmo das próprias questões raciais, né? Eu acho que o que salva é que você colocou a questão da conscientização, da educação sobre a questão da história da África, a todos os problemas que a população negra vem sofrendo desde a origem, né, desde o início que chegou a esse país. A questão da política de direitos, né, de oportunidades, nós temos que reconhecer a questão da equidade, não tem jeito, passa pela política de cotas, passa pelo reconhecimento da desigualdade provocada desde o início e a promoção de oportunidades para a juventude, né? A juventude negra, sim, a maior vítima disso, mas a juventude é um momento ali que você precisa potencializar, você precisa propiciar oportunidades, o Estado deve propiciar essas oportunidades, porque a juventude quer produzir, a juventude quer viver, a juventude quer oportunidades. A juventude não pode ser ignorada, não pode ser esquecida,
ela não pode ser desconsiderada, seja na sua categoria sociológica, psicológica, social, enfim. Então eu acho que quando o Estado reconhecer isso de fato, investir em políticas públicas de juventude, seja ela de acesso ao trabalho, seja ela de lazer, de cultura, de entretenimento, de esporte, de educação, eu acho que também, junto com a questão da lei sobre a história da África e tudo mais, vai ser um grande saldo positivo. Porque você não vai ter o jovem na criminalidade, você não vai ter o jovem tendo a referência com aquilo que está próximo dele, que é muitas vezes o tráfico de droga, que é muitas vezes aquilo que está ali na periferia, né? O Estado ainda é mínimo. Eu acho que quando isso acontecer, nós vamos contribuir para que a juventude não seja o grande público das estatísticas de violência e de morte, né? O tal do protagonismo juvenil já surgiu aí. Em algum momento o Estado falou, opa, ou a gente cria ações para envolver esses jovens dentro da dinâmica do Estado e da sociedade, ou essa juventude vai virar uma grande ferramenta contra a ordem social. Então, uma das coisas na minha análise é que o protagonismo surge justamente por isso. O Estado fala, não, nós temos que pensar, porque isso pode criar uma desmobilização social, pode criar uma desordem social, que a juventude tem essa força, né? Tanto que está aí os resultados de 2013, né? Grandes mobilizações, e hoje tem o passe livre como uma tentativa de desmobilização da juventude. É um direito conquistado, mas tem lá as suas entrelinhas, né? Vamos dar passe livre para o jovem, que assim ele não vai para a rua provocar o adulto, o pai ou a mãe a ver que as coisas não estão boas e precisa melhorar. Mas eu acho que não temos que criar ações do Estado para você colocar essa juventude em situação de controle social. Nós temos que provocar ação para essa juventude ver que ela é transformadora, que ela é protagonista, com autonomia, com criticidade da mudança social. Porque eu falo, ou a gente promove a participação política para transformar o Estado a partir do que essa juventude tem para contribuir, e tem muito, ou simplesmente essa juventude ela vai, sim, de uma forma ou outra, denunciar a negligência do Estado com a violência, às vezes o comportamento do jovem, até mesmo pela violência, é uma forma de denunciar. Nós estamos largados, abandonados, nós somos sujeitos de direitos, temos expectativas, queremos construir um presente e um futuro, e estamos aqui, né? Como a juventude não tem uma forma de se manifestar, por falta da participação política, por falta desse espaço de diálogo, ela se manifesta de outra forma. Então, para fechar a sua pergunta, eu acho que investir em política pública, participação política, de forma democrática, participativa, ouvindo o jovem, considerando o jovem como protagonista, fomentando as ações da juventude, a educação de qualidade, tudo isso vai contribuir para que a juventude não seja vítima de violência e esteja nos tópicos, nos grandes índices da estatística do mapa da violência no país. Tá, muito obrigada. Eu que agradeço. Negro é lindo, negro é amor, negro é amigo, negro também é filho de Deus, negro também é filho de Deus. Eu só quero que Deus me ajude a ver meu filho nascer e crescer e ser um campeão, sem prejudicar ninguém, porque negro é lindo, negro é amor, negro é amigo, negro também é filho de Deus, negro também é filho de Deus. Preto velho tem tanta canjira que todo povo de Angola, que todo povo de Angola
mandou preto velho chamar. Eu quero ver preto velho descer. Quero ver preto velho cantar e dizer: negro é lindo, negro é amor, negro é amigo. Negro também é filho de Deus. Negro também é filho de Deus. Negro é lindo. Negro é lindo. Azulele, azulele, catu de Tandaluanda, diz azue, Dandara, oba oba, agoie, Zambi, Zambi, Zambi na quarteza. Palavra cruzada. Eu converso com o Weber Silva, que é educador social do Instituto Tomiotaki e também integrante do coletivo Osasco. Bem-vindo, Weber. Obrigado. À Rádio Juventude. E eu queria que você começasse, Weber, explicando para quem está ouvindo a Rádio Juventude o que é o coletivo OS, com Z, Osasco. Legal, te agradeço pelo convite da rádio, né, a todos. E o coletivo Osasco, né, ele nasce de uma ideia dentro da periferia de Osasco, no bairro do Jardim de Abril, onde eu moro, que é uma região de limite com São Paulo, né? Então, por 3 quarteirões eu moro em Osasco. Porém, a minha infância eu passei na favela do Jardim de Abril, que pertence ao Butantã. E o coletivo, a ideia de surgir, o coletivo ele vem por meio de uma reflexão minha, né, quando eu comecei a trabalhar com serviços educativos, isso já na Pinacoteca do Estado, por volta do ano de 2010, 2011, né, onde eu terminei minha faculdade de artes. E ali eu comecei a refletir um pouco mais, porque eu fazia visitas educativas para grupos de diversas classes econômicas, em diversas situações. E quando eu pegava o ônibus e voltava para minha casa, eu ficava sabendo de uma notícia que algum amigo meu tinha sido preso ou assassinado, ou até filhos desses amigos meus foram assassinados. E isso me deixava muito triste e impotente, né? Eu sempre senti isso dentro de mim, que eu tinha que fazer algo por onde eu morava. E aí eu comecei a pesquisar alguns grupos e fui fazer uma visita no Afro-Reg, lá no Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro. Tinha uma amiga minha que morava ali na Penha e aproveitei essa oportunidade, fui conhecer um pouco do Afro-Reg, conversei com uma pessoa que tem um programa muito bacana que eu gosto do Afro-Reg, que é o empregabilidade, né? Que você cria uma agência e as pessoas que saem da prisão vão procurar essa agência e ali elas acabam arrumando um emprego, né? Não é tão fácil assim, mas existe também um processo de formação desses profissionais. E aí isso fez com que eu começasse a refletir mais, buscasse mais informações. E aí, por volta de maio de 2014, né, para ser mais preciso, ano passado, eu conversei com um amigo meu, o Éder, também que é do coletivo, e a gente iniciou um processo de campanha visual da marca e conceitual também. Então eu fiz um logo, né, a gente desenvolveu um texto, né, qual é o propósito dessa marca, né, ou desse projeto Osasco. E a gente chegou à seguinte conclusão: a cidade de Osasco era chamada pela galera alternativa de Oz, o mundo de Oz. E a gente começou a identificar essa questão de Oz como um mundo fantástico, o mundo da fantasia, ou até mesmo do mundo ideal. E Asco é a repulsa, o nojo, né? E na verdade, coincidentemente, uniu, né, o mundo da fantasia com o mundo do nojo, com a repulsa, que a gente identifica como ausência do Estado nas periferias. E a ideia de lugar distante também. Exatamente, né? Exatamente. E aí a gente uniu esses dois termos e deu Osasco, né, com Z.
E a gente desenvolveu um texto também para falar do nosso propósito, que é se unir a coletivos e a projetos sociais na região e nas adjacências, apoiar já esses projetos e a partir dessas experiências colhidas, identificando quais as características, as peculiaridades dessas regiões, a gente desenvolveu um projeto maior, tais como conhecer um pouco mais os coletivos da nossa região, né, estudar um pouco dessas ações que eles efetuam nas comunidades, né? E aí a gente já está estudando um meio de escrever um projeto no qual a gente já tem em mente e a gente está estudando esse projeto para a comunidade do Jardim de Abril. Esses coletivos são muito importantes porque a gente acaba trocando ideias, trocando experiência, e essa minha atuação agora como educador social dentro da favela do Moinho, aqui em São Paulo, está me dando algumas alternativas para pensar um projeto agora direcionado para a comunidade. Mas o projeto Osasco é isso, né? Ele vem dessa ausência e ele vem desse poder do povo para o povo. Marighella já dizia, né? A gente tem que alinhar a base pela base. Se a gente não alinhar a base, fazer essa base criar uma autoestima, uma sensação de pertencimento àquilo e reconhecendo a sua história, você não consegue fazer com que as pessoas pensem, desenvolvam um senso crítico ou que isso renasça nelas nesse momento tão difícil, que as pessoas estão tão descrentes da política ou do poder público. Então eu acredito que dessa forma a gente pode iniciar um novo processo no bairro. Weber, e você falando como morador e falando também, se é que você consegue também se distanciar e ter um olhar de fora, eu imagino que sim, até pela sua experiência de educador social em outras regiões, enfim, você fez esse intercâmbio, mas como é que você percebe a juventude de Osasco, assim, qual é a principal necessidade? Olha, eu vejo que as necessidades mudaram, mas os problemas são os mesmos, né? Pelo fato de hoje você ver a população mais carente, ter um empoderamento financeiro maior, né? Você vê, por exemplo, a criação e a ascensão de uma classe econômica, né? E com ela você também vem junto com essa classe os seus anseios, as suas neuras, né? Então, eu acredito que a periferia ainda ela é totalmente excluída, né? Mas eu percebo a juventude de Osasco, né, como eu posso dizer, fruto dessa identidade conservadora da cidade, uma cidade bancária, uma educação bancária, como já disse Paulo Freire. Né? Você é preparado, na verdade, assim, o osasquense ele sofre uma condenação, né, muito cruel, ideológica, filosófica, em alguns momentos, não vou generalizar, mas ele nasce para ser funcionário do Bradesco, para namorar uma funcionária do Bradesco, financiar um apartamento pelo Bradesco, um carro pelo Bradesco e morrer aposentado pelo Bradesco. Explica para quem está ouvindo por que você está falando do Bradesco assim, Eu falo do Bradesco porque a sede do Bradesco é em Osasco, né? E o nome dela, curiosamente, chama Cidade de Deus. Ela é localizada próxima ao centro, né, numa região de classe média e também com alguns condomínios de classe média alta, né? E ali se criou a cultura materialista da cidade conservadora junto com os quartéis militares desde a época da ditadura. É uma cidade escassa na área da cultura, pela proporção e pelo PIB que Osasco tem, ela investe muito pouco em cultura. E quando eu olho para a juventude nesse momento, é uma juventude que não tem alternativa. Osasco, aonde eu moro, por exemplo, que é uma região de divisa, então a gente está cercado por bairros de classe média alta também, e a gente chama de faixa de Gaza, porque onde eu moro, por exemplo, é uma faixa que não tem favela, mas é uma faixa que antigamente era uma favela praticamente, eram ruas de terra, a maioria dos trabalhadores eram metalúrgicos, trabalhadores braçais, né, que foram para aquela região por conta de um êxodo que aconteceu entre o fim dos anos 70 e começo dos anos 80. Né? A população começou a sair do centro e começou a ir para os bairros. Isso aconteceu na Zona Leste, na Zona Norte.
na Zona Oeste. Então, eu percebo que a violência na cidade ela é extrema. Eu queria deixar bem claro que Osasco tem 2 complexos de FEBEM, um complexo carcerário feminino e um complexo de centros de detenção provisória masculina, né? Na qual eu não sei a estatística desse momento, mas você tem muitos moradores de Osasco dentro desses complexos. Não existe nenhum trabalho na cidade para você reinserir essas pessoas na sociedade. Então o Estado ele é pai, ele é padrasto e ele é algoz também, né? Então uma cidade hiperviolenta, né? A gente sabe que os meios de comunicação endossaram e a população saudosista e até mesmo eu não gosto de falar muito disso, mas com um nível de julgamento próximo ao fascismo já autorizou a pena de morte para os menores, né? Não adianta mais discutir. Se você for fazer um levantamento aqui de quantos menores são mortos nas ocorrências, você tem pelo menos 80% de mortes em cada, na verdade, somando o total das ocorrências. Onde eu moro, famílias foram mortas, irmãos morreram. No mês de dezembro foi um mês muito violento na nossa comunidade, onde pelo menos 5 menores foram assassinados dentro da comunidade, mais 2 em ocorrências policiais fora. Então, quando eu falo dessa característica, né, idealística da cidade, ideológica, filosófica, urbana, o pensamento aburguesado, tradicional, mas ao mesmo tempo você tem uma periferia que sofre muito, que não sabe o que é isso, né? Eu vejo que a consequência disso é realmente a falta de sistemas básicos. A gente vê agora o programa de educação da presidente Dilma como pátria educadora. Eu acredito que essa base de governo ela tinha que vir desde o final da ditadura, né? Como pátria educadora, que volta os olhares realmente à solução da juventude para a educação, mas uma educação não só voltada para a formação profissional, né, no qual foi colocado nos anos anteriores, com a criação de milhares de ETECs, FATECs, PRONATECs, tudo TEC, que força você a ser um profissional, né, e enquanto o desenvolvimento humano, a sensibilidade fica para trás. Né. Então, eu acredito que talvez essa base de governo agora possa mudar algumas questões de raiz, né, e eu costumo dizer, no Brasil morrem aproximadamente 80 jovens negros por dia por conta da violência policial. E aí, nesse sentido, Éber, como é que você percebe a atuação do plano, a chegada do plano Juventude Viva, justamente nesse combate ao genocídio da juventude negra? Então, eu vejo ainda o plano Juventude Viva em Osasco de uma forma muito embrionária, né? Eu acho importante primeiro você levantar as discussões, né, iniciar um processo de pesquisa, fazer os levantamentos, planejar as ações e aí sim ir para campo, né? Quando a gente trata isso no nível municipal, político, né, a gente tem muitas barreiras, né, por conta de que Osasco não tem uma lei de incentivo à cultura, né? Osasco existe um fundo que está sendo discutido de que forma vai ser utilizado, ou por quê, ou como nós vamos aprovar essa lei de incentivo à cultura, que tem muitas pessoas de boa vontade trabalhando nisso. Eu vejo essa forma embrionária, eu vejo que é necessário o debate, o fórum de hip hop ele foi criado para isso também, né, para a gente discutir a necessidade de se criar uma casa de cultura do hip hop, mas também dentro desses padrões que o Juventude Viva está colocando, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a principal causa de morte da juventude negra hoje, como sendo a ação da polícia, e se pensarmos o contrário, assim, qual é a real ação de enfrentamento? Assim, é por meio da educação, é esse diálogo que o hip hop tem com a juventude? Muito louco falar disso, Mísia, pelo fato de que essa destruição ela foi construída em 500 anos. Então, o Brasil ele foi o país que a escravidão durou mais tempo. Ele escravizou mais que Roma.
né? Então a gente está colhendo isso, né? A gente teve uma interrupção no processo democrático na época da ditadura, então não tem como falar disso sem a gente contextualizar o período histórico, né? Porque foi uma construção e as pessoas acham que em 4 anos a gente pode mudar o país, abaixa a gasolina, né? Abaixa o crédito imobiliário e todo mundo está com a sua casa, com o seu carro feliz, esquece das pessoas, né? Então assim, foram sucessivos governos que pensaram no ter e não no ser, né? E sempre favorecendo as minorias, os latifundiários, os monopólios, né? E as minorias, como eles falam, minoria financeira, né? Que não dá muito lucro, né? Elas foram sendo jogadas para a periferia. E eu acredito que, como a gente pode reverter essa situação, a única forma que eu conheço de reverter uma situação dessa é por meio da educação. Uma educação de base, uma educação que tem que ser super reformulada, né? Não adianta a gente ficar oferecendo hiper reajuste para professores todo ano sem a estrutura escolar ser renovada. Você tem uma arquitetura que afasta as pessoas, que você, na verdade, assim, o Facção Central, ele fala uma coisa muito interessante na música dele, o Eduardo, que ele fala que você já é treinado na escola para ir para a FEBEM ou para um presídio. Você está entendendo? A arquitetura é a mesma, câmeras, muros grandes, você não pode fugir. Eu fui professor do Estado já, e em reuniões pedagógicas de planejamento, a meta da direção da escola colocada era para a gente inibir a evasão escolar, impedir um aluno de pular o muro e voltar para a casa dele. Como que eu vou impedir um cara que está puto da vida, né, que olha aquelas paredes altas, aquele cara falando numa lousa antiga que a mãe dele provavelmente viu, uma cadeira daquela horrível, desconfortável, né? Ele vai querer fugir dali. A rua é muito mais atrativa, a lan house é muito mais atrativa, a quadra, sabe, o relacionamento na minha comunidade é muito mais atrativo, né? Então, enquanto a gente pensar que o ensino formal é a única saída, né, e do jeito que ele está, ele é a única saída, a gente vai continuar retrocedendo, né? Existem iniciativas de projetos sociais muito importantes, de educação não formal, valorizar a educação patrimonial, mas de uma forma no qual esse indivíduo se identifique com o seu patrimônio de origem. Né? A gente falou do hip hop, o hip hop é um patrimônio da periferia também, né? As culturas originárias de onde as pessoas vieram, por exemplo, para São Paulo por meio do êxodo nordestino, né? Principalmente um povo hiper rico de cultura, né? Às vezes se perde essa cultura aqui por conta do dia a dia massivo, maçante, né? Que acaba destruindo essa riqueza cultural que essas pessoas trazem, né? Então eu acredito que a gente tem que começar a valorizar muito mais a periferia, né? Por meio de ações que não voltem só para a escola, mas sim mais para a comunidade, né? Tudo bem, as pessoas vêm com esse discurso hoje em dia de ódio, sabe? Ele roubou, ele estava fazendo coisa errada, ele sabia que... Tá, mas espera aí, as pessoas fazem coisas erradas a todo momento, você sabe que você está fazendo um monte de coisa errada a todo momento, né? E, espera aí, por que a gente tem que viver essa filosofia de punição? Né? Punir nunca adiantou nada. A gente... do coletivo, a gente acredita muito nessa evolução da consciência periférica, né, do jovem negro. Então, o engajamento ele deve ser levantado pelo povo negro da periferia, que é o que mais sofre a violência policial e nasce já com essa condenação. Mas se a periferia não se unir, eu acredito que vai ser muito difícil acontecer uma revolução cultural na periferia. Então, eu acredito que todos nós temos que nos unir, né? Os movimentos, né, de luta e poder para o povo negro também tem que se unir. Os coletivos é uma tendência muito positiva que
no começo desse século, do 21, ele está realmente tomando o papel do Estado dentro das periferias. Isso é muito importante, né? Os coletivos eles estão mudando muito a cara da periferia. E a periferia da região oeste é uma periferia muito contrastante, né, no qual você tem um bairro predominantemente rico, que é o Butantã, mas você tem periferias muito perigosas ali aos arredores. Então você não vê uma ascensão de movimentos muito grande. Então a gente acredita que esse ano vai ser um ano de levante também da Zona Oeste. Então eu quero agradecer muito. Os outros membros do coletivo não puderam vir, mas todos mandaram um abraço e agradeceram. Então é isso. Eu acredito que a militância, o protagonismo periférico, ele faz parte da mudança da periferia, e a gente vai tentar formar o máximo de protagonistas sociais e ativistas periféricos possível que a gente puder. Tá ótimo. Obrigado. Fosse pudor, liberdade ao povo do Peru. Mãe que é mãe no parto sente dor, mas mesmo assim que lá vou eu. Declara a nação e o Pelourinho contra a força. Na palma da mão, cadê? Cadê lá vou ai, que se explodiu, que coisa horrorosa, hein? E o terror já domina o Brasil. Sim, faz denúncia, Olodum, Pelourinho, mas mesmo assim lá vou Brasil, liderança, você é elite na posição. E em destaque o terror, mas mesmo assim lá vou eu, que deixa comigo, hein? Vai cá, Nordestópia, da Bahia. Sim, pro Nordeste o país, mas mesmo assim lá vou eu. Nós somos capazes. E o Pelourinho e o monumento, mas mesmo assim lá vou eu. Que é contra o quê? Vem saudando o Melônio da Fera, o Olodum. Agora tá de correr, Moçambique, todo mundo levanta a mão comigo, legal. Moçambique, yeah! Palavra cruzada. Eu converso agora com Cíntia Salles, que é integrante do Fórum Municipal de Juventude de Osasco.
Cíntia, bem-vinda à Rádio Juventude, a Palavra Cruzada. Obrigada por ter aceito o convite de vir até aqui, enfim, conversar com a gente. Obrigada a você, Nanês, é um prazer. Cíntia, eu queria que você começasse falando da tua experiência com juventude, assim, enquanto jovem, de jovem para jovem, assim. Eu comecei na cidade de Osasco, e depois fui atuar um pouco na região. Eu entrei para a União dos Estudantes de Osasco, que é uma união histórica na cidade, desde o tempo de ditadura. A gente teve muitas pessoas que passaram por lá, participaram de movimentos, de greves durante o período da ditadura. E aí a gente acabou reconstruindo em um momento a entidade que estava parada em 2008. Foi quando eu comecei a atuar com juventude a partir do movimento estudantil. A gente fez a reconstrução da entidade, eu acabei me relacionando com alguns partidos da cidade, acabei me afiliando a um e participando do movimento de juventude dentro do Partido dos Trabalhadores. E aí a gente ajudou a realizar as conferências e também os conselhos de cultura da cidade. E depois desse período a gente acabou fundando, digo a gente porque eu participei de movimento sempre com outras pessoas. E aí a gente acabou organizando o que a gente chamou de Fórum Municipal da Juventude. Existia o conselho, que era uma coisa mais amadurecida dentro da política de juventude, também já tinha uma discussão específica que era sobre o protagonismo da juventude. Existia uma demanda de coordenadoria da cidade, ainda não existia um espaço oficial da juventude na cidade, e existiam outras demandas que não eram discutidas em nenhum outro espaço. A gente começou, através do Fórum da Juventude, discutindo inclusive o Juventude Viva. A primeira demanda foi que a gente queria um espaço para fazer uma discussão que não estava acontecendo na cidade, que era da mortalidade do jovem negro, porque a gente tinha grande representatividade de juventude na cidade, que estavam em partidos políticos, que estavam em movimentos sociais, que estavam em organizações, e a gente não encontrava um espaço onde a gente pudesse fazer esse tipo de discussão, porque a gente tinha outras maneiras de discutir em outros espaços, e aí precisava de um espaço novo para poder discutir os temas que pautavam juventude viva e aí os autos de resistência também. Aí a gente formou o Fórum Municipal de Juventude e começamos a discutir a bandeira da Juventude Viva, e aí a gente começou a se interessar cada vez mais pelo tema, começou a fazer reflexão e sensibilização com alguns jovens de outros grupos e coletivos, até que a Coordenadoria da Juventude dentro da cidade de Osasco foi constituída. E aí acabei por vir assumir a primeira gestão da Coordenadoria da Juventude em Osasco. E aí foi quando a gente trouxe efetivamente o Plano Juventude Viva para a cidade, Então a gente teve um primeiro momento que foi sensibilização com entidades da sociedade civil, com organismos e com jovens que participavam da sociedade civil. E aí a gente começou a fazer essa discussão dentro do poder público e assinamos de fato o Plano Juventude Viva em Osasco. Isso quando? Começo do ano passado? Foi no final de 2013, onde a gente assinou o plano. A Coordenadoria da Juventude veio existir em março de 2013. Aí tivemos as manifestações de junho, criamos uma nova organização na cidade para poder discutir a juventude aí dentro do governo. Na verdade, a gente teve uma estratégia na cidade que foi de organizar as demandas da juventude referentes a uma coordenadoria, para poder existir a coordenadoria já feitas com demanda da própria juventude, Porque a gente tínhamos o Conselho Municipal de Juventude, ele ficou um tempo parado e isso fez com que a gente criasse algumas outras demandas para a juventude que não estavam pautadas em nenhum lugar. Então a gente pautou dentro de um documento, de um grupo de trabalho da juventude, esse foi um nome criado por decreto de lei no município, decreto do executivo dentro do município, e aí a gente fez esse decreto, criou essas demandas da juventude, e aí a Coordenadoria da Juventude começou a existir a partir dessas demandas, com uma funcionalidade de trabalho, dentro dela estava a Juventude Viva, e aí enfim a gente assinou em dezembro de 2013 o Plano Juventude Viva. Quando você fala lá no começo das necessidades, enfim, das discussões da necessidade da juventude, não sei se você se lembra, mas em que momento surge a discussão da necessidade de um olhar só para falar de juventude negra, Isso tem a ver também com o índice de assassinato que existe na cidade, na região de Osasco? Sim, existem dois momentos muito interessantes na cidade de Osasco que culminaram nesse grupo de trabalho, O Fórum Municipal que começou a discutir um pouco mais as questões raciais da cidade, porque tinham 5 coletivos que discutiam a questão negra muito mais forte na cidade, e existiam os movimentos de cultura que discutiam a questão de cultura da periferia. E aí a gente meio que juntou, a demanda racial
propriamente dita, com a demanda de ocupação de espaço, que eram as demandas da periferia. E aí a gente começou dentro desse grupo de trabalho, depois dessas duas experiências, juntando nesse grupo de trabalho, a gente começou a perceber que na verdade a questão era do jovem negro de periferia. E aí a gente começou dentro desse GT fazer propostas específicas. E aí, né, a gente dividiu esse plano para a Coordenadoria da Juventude entre saúde, mobilidade, cultura, né, entre alguns eixos. Em cada eixo a gente conseguia abranger a questão do jovem negro de periferia. Dentro da cultura a gente colocava algumas questões como levar projetos e editais específicos para a periferia. Dentro das questões sociais a gente colocava um olhar no sentido de um diálogo próprio com a juventude negra que existe nos seus espaços. Então, em cada uma das ferramentas que a gente tinha, em cada um dos horários que a gente tinha dentro de algum segmento de juventude, a gente conseguiu colocar de fato o da questão de juventude negra, porque ele acabou sendo uma coisa pautada em todos os espaços. Não só pela juventude negra da cidade, mas pelos movimentos que estavam em espaços também que eram ocupados por juventude negra. Então as juventudes começaram a se sensibilizar de forma muito empírica sobre o assunto. Como é que você percebe lá o começo e a trajetória até aqui, assim, de ações? No que o plano favoreceu a juventude ou no que ele foi efetivo de fato? Esse ano, então, a gente conseguiu assinar o Plano Juventude Viva. Depois a gente começou, através de um grupo de trabalho formado entre sociedade civil e poder público, e aí entre diversas secretarias do poder público, né, como tem que ser, na verdade, o plano tem que ser desenvolvido intersecretarialmente. E aí a gente começou a escrever o plano, e depois que a gente escreveu o plano, a gente passou por um processo de consulta pública. E agora a gente se encontra num formato que o Osasco decide colocar dentro dos planos. Na verdade, todo o plano municipal da cidade, a gente passa pela aprovação da Câmara Municipal. Então, isso exige um pouco mais de tempo, né? Até foi um acordo que a gente fez com a Secretaria Nacional de Juventude na época, que a gente precisaria de um tempo diferente para poder realizar o plano. Então, a gente escreveu, apresentou para consulta pública, eles validaram, a gente fez modificações de acordo com o que foi pautado, ainda que diferente, né, pela sociedade civil. E agora a gente está para colocar em aprovação pela Câmara Municipal o plano. Isso garante que a gente faça com que o plano todo seja uma lei, né? Então, não são projetos de governo, de mais 2 anos pelo menos de governo da cidade, mas ele vai ser um plano decenal, como todos os outros planos. Então a gente garante que tenha alguma efetividade, mesmo que, né, o governo possa vir a mudar. Independente de quem está lá, né? A gente conseguiu fazer um mapeamento muito legal no Osasco, né? Não entendendo por que morriam jovens, mas entendendo quais eram as principais dificuldades dos jovens, né? Então a gente mapeou por diversas áreas quais eram as principais problemáticas que envolviam a questão da violência em razão do jovem negro. E eu acho que a maior violência que acontece em Osasco é a falta de sensibilidade para olhar. Seja o motivo que causa especificamente a violência, né? E aí a gente pode, muitas vezes, eu acho que não numerado isso em Osasco, a gente não tem como dizer especificamente, olha, o nível é de homicídio, né? E aí a gente tem uma causa que é muito clara, a gente não tem em Osasco. A gente vê que os jovens morrem porque a gente consegue fazer uma consulta à Secretaria de Saúde, ver a mortalidade dos jovens, mas a gente não tem a razão. E eu acho que a gente chega na razão quando a gente consegue sensibilizar o olhar. E Osasco não tem um olhar nem um pouco sensibilizado para a questão do jovem negro que morre, né? A gente tem o conhecimento que ele morre no bairro X e não sabe de que bairro ele é. Então isso evita da gente entender qual é a problemática verdadeira, né? Se é uma falta de oportunidade, que eu acho que é o que gera muita vulnerabilidade ao próprio jovem de Osasco. Hoje a gente tem uma questão cultural que é a questão dos bailes funk. A gente não pode dizer que os jovens negros de periferia morrem por conta dos bailes funk em Osasco, mas a gente consegue perceber que ter uma sensibilidade de olhar que ali a gente tem uma vulnerabilidade gigantesca com o próprio jovem, né? Porque ele está lá numa situação de risco, porque a gente tem situações de tráfico de drogas, situação de furto e roubo dentro daquele espaço, e aí a gente tem uma invasão da polícia também no território, onde a gente pode ter algum confronto entre policiais e jovens, e aí a gente ter, né, um número elevado de mortes. Isso tudo acontece, né? Acontece a questão da criminalidade, acontece a questão do policiamento ser, às vezes, de uma forma mais agressiva. E aí eu acho que a causa específica está na falta de sensibilidade de olhar, porque quando a gente começa a descobrir o motivo ou as possibilidades de motivo, a gente começa a diminuir os motivos, porque eles passam a se obscurecer. E se a gente desobscurece os verdadeiros motivos, acho que a gente traz uma transparência maior e evita e previne muito mais a violência. E isso não só poder público, né? Isso a sociedade não é o que eu acho
mais interessante nesse plano, assim, é um plano que está andando, mas eu acho que é um modelo de plano diferente, até um modelo de programas diferente do governo federal. Porque a gente fala nas políticas públicas de juventude que a gente tem muita dificuldade de executar várias coisas. Por conta da dificuldade que é desenvolver a política de juventude na questão de intersetorialidade, né, a gente depende de vários setores interessados, e aí falando do poder público, né, precisa que a Secretaria de Cultura, de Esporte, né, de Meio Ambiente, todos estejam interessados em fazer a política pública de juventude, né, porque a juventude é uma faixa etária, então ela também está envolvida em vários segmentos da sociedade. Quando a gente não consegue isso, a gente tem uma dificuldade enorme em trabalhar com a política de juventude. E aí a gente tem mais dificuldade ainda quando a gente não tem programas específicos para a juventude. Em Osasco a gente tem um nível de acesso muito grande, a Pronatec, Projovem, a gente tem muitos programas voltados para a juventude. Só que a gente não tinha um programa próprio da Secretaria Nacional de Juventude, por exemplo. E isso faz com que a gente tenha um diálogo maior. O Juventude Viva fez com que a gente criasse um canal maior de visibilidade do destaque da política de juventude. O Juventude Viva, até no nome, foi obrigado, né, a trazer a especificidade do jovem. Isso fortalece muito a política pública de juventude. Mesmo assim, ele ainda é um plano que só faz um plano, né? Ele não executa alguma ação a não ser que o município queira executar, a não ser que o município decida executar, né? Osasco está no ponto de decidir executar. Se vamos conseguir executar, a gente vai conseguir avaliar depois que a gente fizer a aprovação realmente do plano na Câmara de Vereadores. Agora, quando a gente consegue fazer com que a gente tenha um espaço próprio de diálogo, a gente consegue fortalecer. Do mais que o Plano de Juventude Viva não tenha, né, um programa específico, eu acho que ele abre grandes esforços para que a gente consiga fortalecer esses espaços. Então a gente tem um plano que mapeia, consegue diagnosticar para várias outras políticas de juventude, no nosso caso, prestação de juventude, mas que tenhamos outros projetos e programas voltados para a juventude dentro da Secretaria Nacional de Juventude, para que a gente consiga fazer, transportar, né, eles especificamente para a juventude, porque quando eles não são executados dentro do município, especificamente pela juventude, a gente tem alguns desvios de entendimento, né, de como a gente faz para abranger toda a juventude em outros programas. Agora, a Juventude Viva tem essa facilidade. Eu espero que ele consiga se desenvolver a ponto de que a gente tenha equipamentos específicos dentro do Juventude Viva para a gente colocar dentro do município. Aí sim ele vai ter mais força de execução. Porque a gente está diretamente ligado, sem equipamento, sem orçamento, para poder fazer o trabalho de juventude. Então, se a gente não chama a própria sociedade, os próprios jovens, ou quem mexe com política pública de juventude dentro da cidade, para poder participar dentro dos processos de juventude, a gente cria uma política muito fraca. Que é basicamente essa sensibilização, né? Só que o primeiro momento é sensibilização, sem sombra de dúvidas, né? Isso está colocado já dentro do plano de Osasco, a gente tem propostas para trabalhar a sensibilização, mas isso vai para além. A gente pode sensibilizar e daí parar na sensibilização e simplesmente colocar um equipamento lá e fazer alguma política para um jovem específico, para uma idade específica, que é o caso da política de juventude, ou a gente pode sensibilizar a própria sociedade, né, como um todo, e aí fazer ela mesma observar o que acontece com essa política, né? Como se fosse um observatório de política, na verdade, né? Eu acho que as políticas só funcionam quando a gente tem a sociedade cobrando e o Estado querendo fazer. Então, assim, quanto mais pessoas estiverem envolvidas na questão de respeitar o próximo, na questão de conseguir entender que a política pública serve para todos, né? E aí nessa continuidade, porque se o jovem hoje consegue ser um pouco prevenido pela política do Juventude Viva até os seus 29 anos, ele com certeza, né, dos 30 em diante, vai ter condições melhores de vida. E que aí a gente consiga proporcionar isso para todos e eles serem um reflexo da própria política para a juventude no futuro também. Palavra Cruzada. Muito bem, este foi o programa Palavra Cruzada aqui da Rádio Juventude. Se você não conseguiu ouvir a edição de hoje, tem reprise no domingo às 9 da noite e na terça às 11 da manhã. Você pode ouvir os nossos programas também no canal do YouTube. Só digitar lá a Palavra Cruzada Juventude Viva. E também acompanhar a programação da Rádio Juventude pelo Facebook e pelo Twitter. Eu sou Neumísia Silvestre, volto na sexta-feira que vem às 4 da tarde. Até lá. Rádio Juventude. Pelo empoderamento das vozes juvenis.